Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a fazer a correção dos exercícios que vocês fizeram, postaram ali no Classroom, por vídeo. E depois, quando eu tiver habilidade, porque eu não tô sabendo o caminho, já tentei várias vezes, aí mandar o feedback individual, aí eu mando para vocês, ok? Então vamos lá. Assim, ó, na número 1, tem assim: relacione corretamente as linhas. Aí, olha só, né? Então, ó, liberado na respiração, importantes os processos de fotossíntese e efeito estufa. É o gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele é liberado quando a gente expira, tá? Que é o quê? É o processo de respirar, né? Inspira para dentro, respira para fora. Quando você inspira, você pega o oxigênio e leva para o teu pulmão. Quando você expira, você tira do teu pulmão o gás carbônico que foi formado numa reação chamada respiração celular, ok? Depois, gás abundante no ar entra no nosso corpo através da cadeia alimentar. É o nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele entra dentro do nosso corpo só através da alimentação. Nós não temos a possibilidade de inspirar o nitrogênio e ele fazer parte do nosso corpo. Nosso corpo só consegue segurar ele com alimentação, ok? Depois, gás carbônico. Gás liberado na fotossíntese, importante para os processos de respiração e combustão, oxigênio, tá? Então, todos os seres vivos precisam do oxigênio, certo? As plantas, elas vão utilizar o gás carbônico, tá? Porém, elas também usam uma pequena quantidade de oxigênio também para fazer a respiração celular dela, tá? Então, todos os seres vivos precisam de oxigênio, com exceção dos seres que são anaeróbicos, anaeróbicos, que são aqueles seres vivos que não precisam de oxigênio para sobreviver, tá? Aí depois, aumenta o efeito estufa liberado na decomposição dos seres vivos no pum da vaca. É o metano, tá? Quando a vaquinha tá lá se alimentando, que ela tá comendo a grama e ela tá fazendo a digestão, tá? Quando ela solta o punzinho dela, tem o metano. E esse excesso de metano, juntando com os gases que são soltados pelos veículos, carro, moto, ônibus, né, etc. O que acontece? Ele vai se juntando e acaba causando efeito estufa em larga escala, dá problema, né, na camada de ozônio, tá bom? Na número 2, pessoal, tá perguntando assim, por que, né, o João precisou usar vela, porque na casa dele acabou a energia e tal, e ele precisou usar vela, só que quando ele pegou, né, para que evitar que o fogo se alastrasse e tal, ele colocou um copo em cima da vela. E por que a vela apagou? A vela apagou porque a quantidade de gás oxigênio que estava ali foi extinta, acabou. Acabou o gás oxigênio que existia ali, tá? E aí, o que acontece? O gás oxigênio é o gás comburente que mantém o quê? Né? O fogo. Então, quando você acende uma vela aí na tua casa, não é o pavio e nem a cera daquela vela que a gente chama de parafina que vai manter essa vela acesa, tá? É o oxigênio que está presente aqui no ar, que a gente respira, é que vai manter essa vela acesa. Vai continuar o quê? Dando, tá? Como se fosse uma energia para que esse fogo continuasse ali, ok? E eu vou mandar para vocês ali também na correção 2 links de 2 vídeos. Uma da experiência da vela, que a gente já fez no 6º ano, o ano passado, tá? E o outro é do vídeo dos animaizinhos, que depois eu vou explicar, tá bom? Então, olha lá. Número 3. Qual a função da camada de ozônio? Filtrar a radiação solar, UVA e UVB, que vai fazer mal para quem? Para os seres humanos, né? Para os animais, para as plantas, nos seres humanos dá o quê? O câncer de pele, ok?
Na número 4, pergunta o seguinte, né? É onde a pressão atmosférica será maior? Numa cidade no nível do mar, como Paranaguá, que está a 0 metros de altitude, ou uma cidade de Curitiba, que está na altitude 935. Tá, olha só a resposta. Em Paranaguá, então, essa pressão vai ser maior. Por quê, professora? A pressão atmosférica, tá? Ela vai exercer sobre tudo que existe na Terra e varia de acordo com a altitude. Então, por exemplo, a pressão diminui com a altitude e ela aumenta, né? Então, quanto mais baixo, mais pressão. Quanto menos baixo, quanto mais alto, né? Menos pressão. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica equivale a aproximadamente 1 bar ou 1 atm. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica sobre um corpo, já que a massa de ar existente acima deste corpo será menor, certo? Então, é Paranaguá, certo? Ok? Pessoal, então, olha só, na número 5, é para analisar uma tirinha, e depois, assim, na 5A, quais as reivindicações que não podem ser atendidas pela vaca e como elas afetam a vida do urso polar e do pinguim? A vaca, ela vai soltar o pum com metano, né? E o que ela vai afetar a vida do urso polar e do pinguim? Ela vai causar, né, o aquecimento global. Com o aquecimento global, vai ter o degelo das calotas polares, que vai tirar o habitat, né? O habitat é onde esse bichinho mora, o quê? O urso polar e o pinguim. E eles podem ser extintos. É por isso, tá? Ok? Então, pessoal, ainda na 5A, eu vou mandar um videozinho que o ano passado eu passei pra vocês, sabe? Sobre os bichinhos e tal, os animais salvam a terra. Eu lembro que vocês riram bastante, então vocês vão ver e relembrar, tá? Depois, cite 3 problemas relacionados ao efeito estufa. Então, ó, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, né? Pode sumir parte das cidades costeiras, porque daí o nível do mar vai entrar dentro dessas cidades, que são ali à beira-mar. O que mais? Extinção de plantas, animais, né? Até o próprio ser humano pode ser extinto, ok? E a última. Por que o efeito estufa é importante para a vida do planeta? Tá. Então, olha lá, pessoal. Por que o efeito estufa é importante para a vida do planeta? O efeito estufa, então, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que a Terra, né, de reter uma certa quantidade de calor. Então, essa certa quantidade de calor é de 15 graus Celsius. Se a Terra não tivesse esse efeito estufa natural, o que ia acontecer? O nosso planeta iria ser congelado e não existiria a possibilidade de existir vida, ok? Feito, então.